E aí, galera, tudo bom? Boa tarde, bom estar com vocês aqui para esse bate-papo. Hoje é mais um bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre essas falhas e que você não pode falhar de jeito nenhum aqui nessa nossa prova, aquela que virá, aquela que provavelmente acontecerá no dia 1º de novembro, né? Não houve mudanças. Pois bem, pessoal, qual é a nossa grande intenção aqui hoje? Bater um papo mesmo, tá? Bater um papo relacionado a essa questão daquilo que você não deve falhar. O que foi que eu fiz aqui junto com o meu amigo Lira? A gente elencou algumas falhas de acordo com a questão de cada competência, tá? Então, a gente elencou aqui algumas falhas de cada competência para que vocês tivessem, assim, conseguissem visualizar duas coisas. Primeiro, eu faço isso, ou eu, por acaso, em algumas redações, eu costumo fazer isso, ou de maneira alguma eu jamais fiz, ou às vezes vocês fazem e nem percebe, nem se dá conta, tá? Então a gente separou aqui por competências. Meu amigo Lira vai estar aí encarregado de comentar a competência 1 e a competência 4, tá? Muitos erros recorrentes. Na 1 já era até natural, já era até de se esperar. Agora a 4 também pegou muito pesado agora nesse último Enem. Então é muito importante a gente avaliar como é que a gente não pode errar nesse momento. Certo, pessoal? Tranquilo? Alô, Lira? Oi, Boa Eric. tarde, Lira. Olá. Boa tarde. Muito bem, Lira. Vamos agora dar continuidade aqui a esse bate-papo aqui sobre redações, tá? Já fiz aqui esse começo e eu vou começar assim. Vamos pela sequência, Lira. 1, 2, ou a gente começa logo pelo aquele mais importante que ele quiser, a redação? Bora, você que comanda. Arrocha aí. Lira, vamos bater um papo agora, antes de ir para 1, que a 1 é muito importante, costuma errar bastante, mas a gente pode começar aqui pelo fato daquela que vai zerar a sua redação, que é a competência 2, tá? Então, pessoal, vamos sair um pouquinho da ordem, vamos para a competência 2, beleza? A competência 2. Eric. Essa aqui, daqui a pouquinho, nosso amigo Lira vai continuar dando para vocês essa visão de como é que você vai direcionar esse texto, tá? Então, a gente tem algumas possibilidades. Eric. Oi. Por favor, acho que o seu fone de ouvido, o microfone está um pouco baixo. Aí o seu som está um pouco baixo. Tá, se puder ajustar aí o fone. Melhorou assim? Melhorou. Oi. Pronto. Fala aí, Eric. Oi, tá melhor? Beleza, show. Melhorou? Tirei aqui o fone. Acho que... Vamos lá, pessoal. Dando continuidade aqui às nossas questões. Vou falar um pouquinho, então, agora, gente, sobre a questão da competência de número 2, tá? Competência de número 2 é aquela competência que vai zerar a sua redação, beleza? Aquela competência que zera, que vai fazer com que você simplesmente não tenha continuidade no seu texto. Para isso, o que nós vamos fazer aqui? Pois bem, a ideia é a seguinte, eu vou partir de um ponto, pessoal, da frase tema, tá? Que vai incidir lá na questão da competência 2. Pois bem, a gente tem a impressão de que a competência 2, ela relaciona-se apenas com a questão do repertório sociocultural. Professor, eu tenho que ter um repertório sociocultural bom, se eu tiver, eu vou fechar a competência 2. Até faz sentido isso, tá? Até é importante, até é certo você pensar assim. Porém, isso não é a única coisa, tá, pessoal? Tem algo mais grave que corresponde aí à competência 2, que é a questão da fuga do tema, certo? Da fuga do tema. E aí vem uma pergunta bem interessante. Como é que eu vou saber, como é que eu vou determinar para que 10 mil corretores corrijam da mesma forma? Para que eles saibam da mesma forma quando é que você fugiu do tema e quando é que você não fugiu do tema? Pois bom, essa daí, pessoal, vai se referir à competência de número 2, que é justamente a fuga total do tema ou fuga parcial do tema. Como é que acontece? Nós temos uma frase comando. Nessa frase comando, 2 exemplos. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Em 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Note o seguinte, eu, INEP, preciso determinar um padrão de correção. Então, o que eu vou determinar? O candidato, para que ele tenha uma abordagem completa, ele precisa necessariamente abordar 3 aspectos dessa frase tema.
certo? E esses 3 aspectos eu costumo separar, e é uma questão didática. Separo em 3 pontos. O primeiro é aquele que indica o tema. É uma palavra que se você não falar, você fugiu, acabou sua redação, não dá mais para você esse ano, certo? Esse é o ponto 1, a palavra que indica tema. No ponto 2, tem uma palavrinha que vai indicar problema, tá? Vai indicar problema. Por quê? Nós estamos numa situação problema diante da qual a gente precisa se posicionar, beleza? E uma outra expressão é aquela que vai especificar esse problema. Então isso aí vai incidir onde? Na competência 2. Porque se você fugir do tema, você zera a competência 2. E se você zerar a competência 2, você necessariamente zerou a redação como um todo. É simples você saber disso, ó. Principal erro, nós temos 2 erros em um só. Erro 1, você zerar completamente a redação. Exemplo, lá em 2018, quando se pediu a manipulação do controle de dados, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Qual era a palavra que indicava o tema? Internet. Se você não falou internet, acabou para você, certo? Esse é o ponto 1. Outro ponto dentro do mesmo erro, aliás, só para pegar para seguir os exemplos. Em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você, por acaso, não tiver o direcionamento, não tiver falado a palavra cinema, você fugiu completamente do tema, aí sua redação foi zerada, tá? E isso se refere à competência 2. Dentro dessa mesma perspectiva, a gente tem uma outra questão, que é a questão que envolve o tangenciamento do tema. É aquele que não zera, mas quebra suas pernas de todas as formas, viu? Não adianta que do mesmo jeito você também não consegue se dar bem. E qual é o motivo? Simples, vamos lá. A frase é: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você tem 3 palavras. Palavra 1, manipulação, que é a que vai indicar problema. Palavra 2, aquela que especifica o problema, que é aquela, no caso de 2018, controle de dados. E a palavra de número 3, que é a palavra tema, internet. Então o que eu tenho aí nessa realidade? Eu tenho um direcionamento para 3 palavras que vão garantir a abordagem completa do tema. Se eu não falar de internet, zerou. Se eu não falar de controle de dados ou de manipulação, eu tangenciei o tema. Então esse foi um dos principais erros em 2018. Qual é a consequência dessa falha? Ora, esse erro que você nunca pode cometer. Por quê? Porque se você deixar de falar, por exemplo, a palavra controle de dados, sua nota seria a seguinte indicação, na competência 2, 3 e 5, que é que se referem a competências do conteúdo textual. Você tiraria 40 pontos na 2, 40 pontos na 3 e 40 pontos na 5. Se você fechar a 1 e a 4, ainda assim você teria 520 pontos. Então é claro que essa é uma das principais falhas. 2 e uma só, né? Falha 1, fugir totalmente do tema. Falha 2, você não trabalhar o aspecto da abordagem completa com as 3 palavras. A dica é simples. Se você não tem certeza quais são as palavras, trate de fazer uma paráfrase da frase inteira, tá? Traga a frase inteira para dentro do seu texto, porque dessa forma você não corre riscos de ter essa pontuação um tanto quanto chata de se ter. Beleza? Essa é a falha 1, falha com, acho que talvez a mais grave de todas, que vai trabalhar aí a competência de número 2, tá? Eu tenho aqui mais 3 falhas rapidinho. A segunda falha que você não pode cometer no Enem, dentro da competência 2, lembrando que a gente está falando da competência 2 apenas. A outra falha é um repertório não produtivo. O que é um repertório não produtivo? É aquela frase que você decorou e diz assim, essa frase é a frase do meu texto. Então você de qualquer jeito quer colocar essa frase dentro do seu texto. Pois é, galera, em alguns momentos isso não vai funcionar, tá? Então você precisa treinar muito os seus repertórios, precisa avaliar e principalmente você precisa relacionar, seja o que for, dentro da sua discussão temática. Se você não tiver essa capacidade, não adianta que você não vai conseguir. Professor, mas assim, a gente não tem até uma tendência de fazer umas redações prontas, ter uma segurança na redação? Tem, beleza, você pode fazer isso. Eu até aconselho você fazer. O problema é, você não pode se ater somente a isso. Você tem que aprender a usar essas técnicas, tá? E esse ponto é aprender a fazer o repertório também produtivo, beleza? Então esse aí são a outra falha da competência 2. As outras 2 falhas da competência 2, que eu acredito que também não podem ser cometidas nunca. Cópia ou paráfrase do texto motivador. Um detalhe, professor, eu não posso comentar de maneira alguma o texto motivador?
Pode pegar um dado ou outro, mas você não pode se limitar a ele. É outra falha recorrente. A pessoa se limita ao texto motivador e acaba tendo prejuízos no que se refere a essa produtividade do repertório sociocultural. E a outra coisa também, pessoal, é a relação pouco efetiva de um texto, de uma frase de uma citação com o seu texto. Ela até tem a ver com o seu texto, é algo extremamente produtivo para o seu texto, porém você não soube relacionar com a sua discussão temática. Beleza? Então são esses 4 pontos que eu queria destacar como principais falhas da competência de número 2, tá? 4 pontos. Vamos retomar. As palavras que vão indicar fuga total do tema ou tangenciamento do tema. Ponto 2, nós vamos indicar o repertório não produtivo, aquela frase que você decora e coloca no seu texto, mas não tem nada a ver com a discussão temática. Falha de número 3, cópia ou paráfrase do texto motivador sem que haja uma abrangência desse repertório. E falha 4, pouca efetividade no seu repertório sociocultural. É aquele repertório que tem a ver com o seu tema, que é um ótimo repertório, mas que você não soube escrevê-lo de maneira adequada e produtiva para o seu texto. Beleza? Então assim a gente fecha a competência 2, tá? Competência 2 a gente direcionou para cá. Agora vamos para aquela outra que todo mundo tem um medo danado dela, aquela que normalmente a gente não costuma fechar, que é a competência de número 1. E ficou mais difícil ainda esse ano, Lira. Olá, meu amigo Eric. Rapaz, olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Na verdade, a competência 1, né, que diz respeito à própria gramaticalidade do texto, é um problema. Infelizmente, até mesmo pela própria construção, pela própria formação, né, da nossa sociedade, a gente percebe isso em várias situações de provas. A galera, por exemplo, não que isso ocorra com nossos alunos, mas isso é geral. Muitos candidatos que querem fazer medicina, por exemplo, têm uma preocupação, como se fosse única com biologia e química. E a língua portuguesa, principalmente a parte gramatical, fica por fora, né? Aí eu fico imaginando, minha gente, não se faz redação, não se chega numa boa competência 2, na 3, na 4 e na 5, se a pessoa não se preocupar com a 1. Porque a 1 é aquela que vai te dar um embasamento, né? Até a parte gramatical bem pesada, para que ele possa mostrar para o avaliador o que ele quer passar, o que ele quer direcionar como argumento, né? E a alteração que eu vi interessante foi porque muitos, infelizmente, é uma realidade, muitos divulgadores e avaliadores por aí afora, né, acham que, por exemplo, Eric, se eu escrever a conjunção portanto erradamente, o por separado do tanto, né, as pessoas vão achar, vai perder 40 pontos, morreu e tal. Mas, professor, eu quis mostrar para o avaliador que eu empreguei uma conjunção correta lá na competência 4, né? Só que a gente percebe que essa alteração, isso não vai incluir em erro de competência 4, ensina 1. Lá para 1, ou seja, tem que ver como é que está a própria redação, como é que está a própria inclusão daquele conectivo, como é que ele foi trabalhado, inclusive já a gente vai trabalhar essa ideia muito massa da ideia do interparágrafo e do intraparágrafo, que muitas pessoas acham que só incluir uma conjunção já garante essas duas ideias. Não, depende. Depende, a gente vai já ver, por exemplo, aqui bem rapidão, por outro lado, por exemplo, ele sempre vai abordar uma ideia entre parágrafos diferentes, não é? E aí a gente vai trabalhar muito bem essa ideia já é diferente de um embora, no entanto, que são elementos que estabelecem uma ideia dentro do mesmo parágrafo. Então, não tem como dissociar a competência 1 das outras competências. Inclusive, eu já vi pessoas achando que só ter um bom repertório já é suficiente, porque ele não vai zerar a redação. Mas foi bem que você falou aí, né? Não adianta ter um bom repertório. Nós temos que associar um bom repertório a uma boa gramaticalidade, a uma boa pontuação, a uma boa crase, né? a uma regência correta, uma concordância correta, uma grafia correta, enfim. É uma gama de situações que vão tornar o texto do aluno interessantes. E
eu fiz uma seleção aqui, se você me permite, eu quero mostrar para todos vocês, gente. Por favor. Interessante. Gente, ó, aqui é só 1 hora de live, que vai ter que trabalhar algo bem interessante. Bota na cabeça uma coisa, existem assuntos mais facilmente captados pelo avaliador. Estou falando da competência 1, né? A gente vai destrinchar aqui algumas ideias. Existem situações de erros de competência 1 que são rapidamente observados por avaliadores. Por exemplo, separar o sujeito do predicado. Embora seja uma ideia bonita, o governo brasileiro resolveu investir em novos recursos para ampliar o acesso ao petróleo. É uma ideia brilhante, mas aqui, essa vírgula aqui, entre o sujeito e o predicado, esculhamba todo o argumento dele. Tá bom? Então, não se separa. Outra coisa, Eric, que eu vejo muito nas nossas redações por aí ainda, são os erros de crase. É impressionante a crase. Parece que é algo assim que vive atrelado ao nosso aluno do Brasil como um todo, não é? Principalmente quando ele tem um termo antecedente que exige preposição a. E ele não percebe que a palavra seguinte é masculina, por exemplo. O MEC deu nova oportunidade a aluno. Não pode permitir essa crase aqui, tá bom? De hipótese alguma. Não dá, tá bom? Um outro erro, mas muito interessante, Eric, é a falta de paralelismo. Eu digo muito para os nossos alunos. Minha gente, só atribua para um o que você puder atribuir para o outro. Então, não tem como, por exemplo, você atribuir 2 complementos, ou melhor, 2 núcleos de um complemento de um nome, e você só inserir uma preposição. Preposição no primeiro, preposição no segundo. E aqui nós temos um erro de regência propriamente dita. Olha só essa ideia. Os alunos sempre preferem estudar mais as matérias de humanas do que estudar a parte de exatas. Olha, essa preposição aqui, ela não é permitida para o verbo preferir. Porque o preferir, sendo um verbo duplamente transitivo, não é? Ele não vai permitir esse de, tá certo? E sim a preposição a, beleza? Então fica sempre essa ideia. Os alunos sempre preferem estudar mais as matérias de humanas a estudar a parte de exatas. Sem crase aí, porque não ocorre crase antes de verbo. Então, aqui são só alguns exemplos que eu tirei de alguns textos, né? Por exemplo, Paulo entregou a Pedro sua encomenda, obviamente que não é uma frase redacional, mas tenha cuidado com o emprego de elementos coesivos. A gente vai já falar da competência 4, que é muito importante, tá bom? Presta bem atenção. O uso do pronome. Gente, o pronome é o maior coesivo referencial que existe. O pronome relativo, o demonstrativo, são pronomes que retomam ideias, retomam palavras, retomam agentes, que vocês são sabedores disso. Então, os pronomes, as omissões, as elipses, as eudímas, né? A própria inclusão das conjunções, que não são forma de coesão referencial, mas são uma forma de coesão que dão sequência para a ideia da sua redação, que a gente vai ver já já. Então, muito cuidado com o emprego dos possessivos. Ambiguidade, gente, é um erro inaceitável na redação, tá bom? E o possessivo trabalha muito isso. Olha uma situação comum em provas que acontece demais. Olha só. O governo resolveu dar mais atenção aos setores administrativos e comerciais e jurídicos e educacionais. Isso aqui é uma figura chamada de polissindetismo. E nesse caso, pelo amor de Deus, você não pode deixar, tá certo, de usar vírgula, gente. Então, tome cuidado. O normal seria você retirar essas vírgulas aí todas, porque causa no seu texto um valor muito figurativo. É uma falha. A correção. O governo resolveu dar mais atenção aos setores administrativos, comerciais, jurídicos e educacionais. Então, evite esse polissindetismo aí, evite essa inclusão exagerada de um mesmo conectivo, gente, que isso aí torna o trecho horrível e considerado, sim, como erro. Por quê? Porque você repete. E, gente, repetição é um critério de perda de ponto da coesão, que é a competência 4. Inclusive, é um dos critérios que a gente utiliza para retirar ponto do aluno. É a repetição exagerada do mesmo termo, tá bom?
Também é muito usado o termo onde, que não passa ideia de lugar. Por exemplo, Vargas se suicida em 1954, onde o país mergulhava. Esse onde aqui foi mal empregado, professor. Por quê? Porque o termo antecedente não é ideia de lugar. Então, eu estou mostrando para os alunos erros comuns que acontecem em provas de competência 1, tá bom? Erros que são inaceitáveis, porque se forem repetitivos, aí pode esculhambar. Então, no lugar do onde, aqui você tem que trocar pelo quando, porque o quando é um elemento sequencial, inclusive eu vou botar o nome para você, tá bom? Que conectivo, a gente vai trabalhar esse operador argumentativo, né? Esse operador que vai trabalhar uma ideia que vai concatenar a ideia dos parágrafos e dentro do mesmo parágrafo. A gente vai já mostrar para vocês. Então, como em 1954 é tempo, eu não posso usar o onde, pois o onde só pode retomar lugar. Então, você tira o onde e põe o quando. Aí você corrige, aí você deixa de prejudicar a sua redação. Tá bom? E aqui nós temos colocação de pronome. Alguém chamou? Lira, só um minutinho. Oi. Volta lá para aquele comentário do onde. Vamos voltar para o comentário. Isso, me tira bem aqui uma dúvida, Lira. Ó, é comum a gente também ler muito e até ouvir demais a seguinte expressão. Tipo assim, Getúlio Vargas, enquanto presidente, consolidou as leis trabalhistas. Por exemplo, esse enquanto, Lira, quando por exemplo, eu, enquanto professor, defendo a gramática o mais próximo do padrão possível. Quando eu digo assim, enquanto, ele se encaixa nessa mesma direcionamento aí do onde, o onde só pode para lugar, e o enquanto, ele pode definir uma pessoa assim, ou ele também só se encaixaria para tempo? Nesse caso aí, quando você usa o enquanto, você estabelece um valor temporal para aquela situação antecedente. Quando eu digo eu, professor Lira, vírgula, enquanto produtor de cidadão, ou então eu, vírgula, enquanto professor, vírgula. Então, aí você tem uma ideia de é como se fosse um articulador temporal que eu, nesse momento, nesse tempo, nessa situação, então aí eu incorporo uma ideia de circunstância, não é? O professor Eric, enquanto professor de redação, estabelece normas para tal e tal. Então, é como se eu tivesse te atribuído um valor circunstancial. O Eric, naquela circunstância, naquele momento, não é? Daquela maneira, ele pode fazer isso. Ou seja, então ele te inclui como um valor que seja circunstancial teu. Então, tudo que é circunstancial tem valor adverbial. Né? Então, aí, nesse caso aí, você enquanto professor fulano de tal, você tem que manter, no caso, entre vírgulas, que você isola, porque você desloca para o meio, né? Então, você pode, sim, atribuir esse valor, porque é algo circunstancial teu, que naquele momento você pode escrever o professor Eric, vírgula, enquanto professor de redação, pode estabelecer normas para o aluno. Ou seja, é como se pusesse uma condição também para que você possa fazer aquilo. Te dá poderes para você fazer aquilo, enquanto professor. Mas enquanto, vamos supor, enquanto outra profissão, não, você não pode. Então, era como se fosse algo bem restrito, uma qualificação restrita tua naquele momento. Beleza? Então, é bom destacar, Lira, né, que assim, existe até uma aproximação muito grande, mas é importante destacar que se você quer definir a pessoa que não seja de forma circunstancial, aí seria mais interessante usar o como, então, né? Se não for uma questão circunstancial, se não for uma questão temporal. Pronto, exato. Se não for algo, por exemplo, que te dá uma circunstância, mas sim como te dá uma qualidade que é inerente sua, aí você usa o como. Porque o como, ele já garante uma prática que é só tua, que é daquele momento ali. Independe de outras circunstâncias, mas o enquanto depende. O enquanto, eu sempre digo para meus alunos que quando ele for entregar o enquanto, tem que ter cuidado, que tem que haver uma ideia de simultaneidade. Né? Então, eu, enquanto isso, ou seja, naquele momento, eu posso agir assim.
Mas fora daquele momento, não. Já o como, não. O como te dá uma qualidade, vamos dizer assim, que independe de valor circunstancial. Não é? Então, o como pode ser usado, mas nesse valor genérico, mas nesse valor geral, por exemplo. O professor Eric, como professor de redação, ou seja, é até mais persuasivo para o próprio aluno dizer isso, porque ele te dá uma qualificação mais geral que independe de qualquer circunstância, já o enquanto depende, viu? Ok, tá certo, Lira. Valeu, ótima explanação sobre esse ponto. E só para a gente dar aqui mais uma dica, a questão da colocação de pronome. Ó, os alunos, vírgula, que colocam se. O cara põe uma vírgula aqui, que essa vírgula ela é facultativa no quesito. Em que quesito? Este que é um relativo. Por que é relativo? Porque ele se refere a um antecedente substantivo. Beleza, beleza. Então, antes de relativo, você pode pontuar. Cuidado para vocês. Gente, quando se pontua um termo, um trecho adjetivo, você quer dar valor explicativo, você vai explicar. Mas eu quero restringir, então eu tenho que tirar essa pontuação. Né? Mas o problema aqui não é nessa vírgula aqui, o problema é esse si que está aqui, gente. Ó. A galera que faz curso no objetivo sabe disso, viu, Eric? Que existem elementos que vão forçar a próclise. Esses elementos, obrigatoriamente, se o aluno for empregá-los na redação, mas, professor, eu empreguei porque o senhor disse que eu tenho que empregar conjunções, porque elas vão enriquecer a minha redação, belezinha. É por isso que eu digo, gente, a competência 1, ela está em todo o texto, nos 5 parágrafos, por exemplo. Então, se você tem o emprego de um que relativo e põe um pronome depois do verbo, embora o emprego do que esteja correto, adequado, mas esta colocação aqui torna esse trecho errado, gente. Então, entenda que produzir redação é uma situação que aborda várias qualidades, inclusive a gramatical. Então, aqui você não poderia permitir nunca este si após o verbo, porque este que exige que este oblíquo venha antes. Então, a correção seria que se colocam. Tá bom? São só dicas rápidas aqui para vocês. Outra coisa que eu vejo muito é a sociedade foi surpreendida com os anúncios feitos por a nova ministra. Aqui nós temos duas bagaceiras grandes. Primeiro, gente, voz passiva analítica, se você for escrever na redação, não se esqueça que a voz passiva analítica só permite 3 preposições. É o por, é o de e é o a. E pronto. Com, nunca. Com, nunca. E aí, de a sociedade foi surpreendida com os anúncios feitos pela ministra. Então, quando você diz foi surpreendida com os anúncios, você deve dizer pelos anúncios feitos pela nova ministra. Ou então você deixa o com e põe esse por mais aqui lá para outro lugar. Gente, preposição por com artigo a naturalmente são contraíveis. Não se esqueça disso. Então, se você não quis colocar aqui, coloque o pela, contanto que tenha preposição por, preposição de, preposição a. E aí esse com passa a ser correto, porque o pela nova ministra passaria a ser o agente da passiva, que precisa da preposição por, do de e do a. Tá bom? Então, muito cuidado. Se você quiser, poderia. A sociedade foi surpreendida pelos anúncios. Poderia. Mas eu não quero, professor, porque eu quero tornar a ministra a causadora dessa surpresa. Então, torne pela nova ministra o agente da passiva. Pelo amor de Deus, preposição por, de ou a. Outra não. Tá bom? Beleza? Lira. Alô? Professor Lira, a Luana Pelizali pergunta o seguinte: professor, o senhor pode explicar a questão do paralelismo na regência? E Eduarda Lavô, ela fala o seguinte: quando eu for botar mente em 2 palavras, tenho que botar só na última? Beleza, deixa eu só fazer aqui, deixa eu só escrever aqui uma frase, tá certo? Bora botar assim. Olha só um minutinho aí. O governo precisa
precisa de apoio e consciência. Pronto, tá aqui. Beleza? Bom, deixa eu só afastar-me aqui para poder encerrar essa dica de um aqui. Tá aqui uma frase normal, gente. Tranquilo. O governo precisa de apoio e consciência. Gente, o que é um paralelismo? Da Luana, não foi que perguntou. Observe que eu tenho um verbo precisar e eu tenho dois núcleos do objeto indireto. Então, tudo aqui é um objeto indireto, de apoio e consciência. Essa frase tem um erro de paralelismo. Por quê? Se eu preciso de apoio, eu também preciso de consciência. É uma forma de erro de paralelismo. Então, o governo precisa de apoio e consciência. Eu preciso inserir a outra preposição aqui para que haja uma obediência a esse paralelismo. Então, precisa de apoio e de consciência. Já que eu tenho dois núcleos do objeto indireto, eu preciso de que cada um núcleo venha regido pela preposição. Tá bom, Luana? E olha o que foi que eu vi numa placa um dia desse, Luana. Olha só. Todos obedecem e respeitam a sinalização. Olha que trecho que eu vi um dia desse ali numa placa. Vou botar entre aspas, porque não é um trecho meu, beleza? Olha aí, Eric. Todos obedecem e respeitam a sinalização. Gente, aqui também nós temos um erro de paralelismo. Por quê? Observe que você atribuiu um mesmo complemento para verbos de regência diferente. O obedecer é transitivo indireto e exige preposição a. O respeitar é um verbo transitivo direto. Então, como é que você tem a sinalização como um objeto direto e você está desprezando o complemento do obedecer? Cadê o complemento do obedecer? Que ele é transitivo indireto. Então, aqui também nós temos um erro de paralelismo. Tá? Ah, professor, então se eu pusesse uma crase aqui, ocorreria o mesmo erro, já que respeitar é transitivo direto, não aceita preposição a. Tá bom, gente? Então, o normal seria você colocar esse articulação depois do obedecem, todos obedecem à articulação e a respeitam, colocando esse a como um objeto direto. Cada verbo com regência diferente deve ter o seu complemento. Eu não posso só atribuir verbos de regência diferente um mesmo complemento. Tá bom, minha gente? Então, ficam aí essas dicas iniciais para a competência 1, que a gente vai voltando aqui e vai trabalhar mais situações no que diz respeito a isso, beleza? Tá bom? Eric, você falou no início sobre a mudança aí da 1 aí. A mudança da 1, Lira, é só para deixar claro que surgiu muitas dúvidas, porque a 1, ela tinha a seguinte situação: não bastava você fazer uma redação sem erros. Sim. Você tinha que mostrar um amplo domínio da linguagem. Então, qual era a intenção aí do INEP? Era fazer com que o aluno tivesse, por exemplo, se eu contabilizar a competência 1 apenas pelos erros, se eu chegar lá e escrever 8 linhas, que é o mínimo para não zerar a redação, e não tiver nenhum erro, eu teria 200 pontos na 1. Entendi. Só que isso é um tanto quanto injusto, né? Então, acrescentou-se mais uma orientação para os corretores. Qual é a orientação? Além de você não cometer mais de 2 falhas, 2 desvios, a linguagem padrão e um de construção sintática, você também precisa mostrar amplo domínio da língua. Tá? Então, essa era a questão, essa novidade que até surgiu alguma dúvida para alguns alunos. Professor, eu tenho que mudar minha redação? Claro que não. A redação ela já é naturalmente complexa, tá? Então você não precisa necessariamente ter uma preocupação com relação a isso. Só para fechar essa questãozinha dessa mudança, tá? Beleza. Certo? Vamos para 3? Vamos para 3. Vamos para 3. Vamos para 3 aqui. Beleza, pessoal. Competência de número 3. 4 erros comuns, tá? 4 erros comuns. Quais são eles? Pessoal, vale lembrar que a competência 3, ela envolve 2 aspectos, que é o aspecto da seleção de argumentos, tá? Então é o momento em que você vai selecionar, escolher como é que você vai defender sua tese, e um outro momento em que você vai
projetar isso, organizar esses argumentos, tá? Então você tem uma questão de escolha de argumentos, de seleção, muito ligada à coerência, tá? Já já o Lira vai falar um pouquinho de coerência também lá na competência 4. Então essa questão da coerência, ela vai incidir lá na competência 3. Por quê? Porque você precisa não só selecionar bem seus argumentos, como também organizá-los, certo? Então vale a pena você saber disso. Então, o que é a competência 3? Eu escolher meus argumentos e saber como utilizá-los, como organizá-los no texto. Certo? Aí vai estar ligado à competência 4 de qualquer forma. Pois bem, quais foram os 4 problemas que eu encontrei aí? Primeiro problema, não indicar a primeira falha, o primeiro erro que não pode ser cometido. Você não indicar o projeto de texto. O corretor ele precisa estar atento, ele precisa saber que você está planejando o seu texto, que você parou, você planejou o seu texto, que ele precisa entender que você, antes de escrever, já pensou no texto como um todo. Qual é a principal forma de você conseguir isso? É lá na introdução, você determinar o seu posicionamento diante da frase tema, né, diante do tema, determina o seu posicionamento e depois você indica, como se você anunciasse dessa spoiler da sua redação, tá? Então você indica o que vai falar no argumento 2, no parágrafo 2, e o que vai falar no parágrafo 3, tá? Essa indicação é importante, professor. Ela é importante porque ela deixa claro o projeto de texto. Então, primeira falha é você não fazer essa indicação, tá? Segunda falha, que eu coloquei aqui, é o abandono de uma parte de um texto. Então, você está escrevendo o texto, você abandona uma parte. Como é que é esse abandono de parte, Lira? Veja bem, você tem algumas coisas que você pode abandonar. E aí, galera, essa parte você pode... Qual é a parte que você mais abandona? A primeira parte, quando você começa o seu texto. Se você decide, eu vou escolher um repertório para iniciar meu texto, vou citar um filme, uma série, uma música, e você simplesmente não fala mais em nenhum momento dessa música, dessa série, desse filme. Então você abandonou a contextualização do seu texto. Primeiramente, ela tem que estar ligada à sua linha temática, e em algum momento do texto ela tem que ser retomada. Qual é a dica? Retome-a no final do texto, que aí você deixa claro que você projetou. Você pensou em como é que você ia começar o texto e você pensou em como é que você iria terminar o texto. Isso indica para o corretor que você tem um projeto de texto. Beleza? Outra parte que você pode abandonar, um argumento. Como assim abandonar um argumento, professor? É assim, ó. O que acontece? Você escreve lá... O problema da saúde pública brasileira diz respeito à sociedade e ao Estado. Aí você fala apenas do Estado. Você diz que o Estado não garante o direito à saúde e no outro você diz que o Estado é precário porque os hospitais são lotados, porque não há médicos suficientes, ou pelo menos a distribuição de médicos é uma distribuição mal feita. Então o que você tem aí? Você falou apenas do Estado e você abandonou a sociedade. Falha no projeto de texto, certo? É outra falha. Sabe qual é outra falha também de abandono muito comum? É a questão do você apresenta um problema e não apresenta uma proposta. Esse é muito comum acontecer. Professor, se eu citar apenas uma proposta de intervenção completa, eu vou ter os 200 pontos na competência 5? Vai. Qual é o problema? Você não ter na competência 3. Porque se você necessariamente apresentar um problema, você precisa propor uma solução, mesmo que não seja completa. Por quê, professor? Porque isso se chama projeto de texto. Eu não posso abandonar nada. Então, se eu apresentei um problema, eu preciso apresentar uma proposta. Certo? Então, são os 3 pontos que normalmente você abandona no texto. Outra falha comum, terceira falha comum na competência 3, é a questão da hierarquização inadequada do argumento. É quando você... Como assim? O que é hierarquizar? É simples, pessoal. É quando você dá mais importância para um argumento do que para outro. Aí o que acontece? Por exemplo, professor, tem algum problema no número de linhas? Não, teoricamente não tem problema. Nenhuma das competências vai falar no número de linhas. Mas se você me diz que existe um problema, que parte é culpa da sociedade, parte é culpa do Estado, aí você coloca um parágrafo com 4 linhas para a sociedade e 10 linhas para o Estado, você me disse que o problema do Estado é mais grave. E se ele não for, se você não provar isso no seu texto, você falhou no projeto, porque você hierarquizou de maneira inadequada a argumentação. Deu mais importância para um argumento do que para outro. O que acontece aí? Falha no projeto de texto, tá? Então, essa falha no projeto de texto necessariamente vai incidir em perda de pontos lá na competência de número 3.
E o último problema que a gente tem aqui é você prometer uma solução no desenvolvimento. Como é que é essa promessa? Também é falha de projeto. Sabe no final da introdução, quando você coloca assim, desse modo, é necessário encontrar soluções para resolver o imbróglio. Ponto. Veja bem, o que você me fala, o que você me prometeu aí? Você prometeu que você vai desenvolver no seu texto uma proposta de intervenção. Desenvolver no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento. Se você não fizer isso no desenvolvimento, deixar para fazer só na conclusão, como é comum a gente fazer, qual é o que vai acontecer com você? Você falhou no projeto de texto, porque você me prometeu que ia argumentar dentro de uma proposta de intervenção. Então, são falhas recorrentes. Vamos retomar 4 falhas da competência 3. 1. Não indicar o projeto de texto, que é você não citar a argumentação dentro da introdução. Falha 2. Abandonar uma parte do texto, seja a contextualização, usar um argumento ou um problema sem proposta, tá? É abandono. Falha de número 3. Hierarquização inadequada de um argumento em detrimento de outro. E a falha de número 4, prometer uma solução no desenvolvimento, que é aquele finalzinho da introdução que normalmente a galera costuma até falhar. Isso até é muito comum as pessoas os alunos colocarem no final do parágrafo assim, na introdução. Dessa forma, há de analisar soluções para o problema tal, certo? Então o corretor vai ter o direito de tirar pontos seus na competência de número 3, certo? Essas são as 4 falhas da 3. Vamos para o Lira agora de novo para a competência 4, Lira. Vamos para 4, Lira. Vamos lá, Eric, beleza? Vamos lá. Gente, eu queria muito que vocês prestassem bem atenção, porque a 4, ela é o seguinte, ela é uma competência, gente, que vai nos garantir algumas ideias. Alguém está falando aí? Alguém está falando? Alguém não, né? Beleza? Oi? Bom, gente, olha, presta bem atenção numa coisa. É muito importante que você entenda que a avaliação desses recursos coesivos, eles abordam praticamente o que deve ter no texto, beleza? A presença, a repetição e a adequação. Então, eu tenho que usar um elemento coesivo, beleza? Eu tenho que ter muito cuidado com essa repetição e adequação. Então, se eu digo numa frase clássica, as pessoas vão ao cinema várias vezes ao mês, portanto, esse acesso precisa ser ainda mais democratizado. Lembra do tema do ano passado? Gente, é uma ideia muito bonita, mas quebrou aí esse trecho todinho. Por quê? Nesse caso, você usou, tá certo, um elemento coesivo inadequado, que é o portanto. Mas por quê, professor? Porque a ideia que você estabeleceu aí foi de adversidade. Então, se as pessoas vão ao cinema várias vezes ao mês, entretanto, no entanto, esse acesso precisa ser ainda mais democratizado. Seria o correto. Então, muito cuidado com o emprego da conjunção correta para que o seu objetivo argumentativo seja alcançado, gente. Então, embora não tenha erro gramatical ali, mas o emprego errado do portanto, no contexto adversativo, você quebrou a sua coesão. Né? Então, muito cuidado com essa ideia. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Se vocês escreverem erradamente um conectivo, entenda, ele deixa de ser algo da competência 4 e vai para a competência 1. Se você escreve, portanto, lá na conclusão, lá na proposta de intervenção, você separou o por do tanto, entenda bem, já não é mais um erro na competência 4. Vai ser contado como erro na competência 1. Na competência 1. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa eu quero mostrar para vocês. Gente, eu preciso entender essa questão de interparágrafo e intraparágrafo. Tenha muito cuidado, tá? Para que a gente não perca muito tempo. Gente, tudo que é interparágrafo é quando você usa um conectivo que ele estabelece uma ligação entre parágrafos diferentes. Você quer unir o primeiro parágrafo com o segundo, aí você põe um por outro lado. O por outro lado é um conectivo que vai
unir as ideias do primeiro e do segundo parágrafo, tá bom? Isso aqui nós vamos entender como algo chamado de interparágrafo. Inter. Agora, Elira, eu quero dentro do mesmo parágrafo, eu quero atribuir uma ideia de concessão. Pronto. Então, você vai atribuir um conectivo intraparágrafo. Não é? Exemplo, embora haja um aumento das salas de cinema nos centros urbanos, a população carente da periferia está excluída do acesso a elas. Olha só, embora haja um aumento das salas de cinema nos centros urbanos, a população carente da periferia está excluída. Então, o que foi que você fez? Atribuiu um conectivo, mas intraparágrafo, dentro do mesmo parágrafo. Então, tomem cuidado ao escolher um conectivo. Ele pode estabelecer ligação entre os parágrafos diferentes, distintos, e aí nós temos os interparágrafos, e as conjunções que ficam dentro de um parágrafo estabelecido, uma ideia naquele parágrafo, que são os conectivos intraparágrafos. Tá certo, gente? É muito importante que você saiba disso. E aí nós temos vários níveis de elementos que envolvem a própria coesão, minha gente, tá certo? Então, ser um produtor coesivo não é só decorar a conjunção X. Eu tenho que saber, essa conjunção, ela cabe dentro do parágrafo ou ela vai ligar um parágrafo diferente ao outro? Então, eu tenho que saber disso tudo. Obviamente que você vai ter que estudar esses elementos, esses conectivos, vai ter que revisar as coesões referenciais, as sequenciais. Muito cuidado, por exemplo, com um conectivo que é muito usado como adição, né? que é o ad mais e o outro sim, que são a gente chama de operadores argumentativos. Esses caras, quando entrarem, pelo amor de Deus, botem na cabeça uma coisa, eles vão atribuir uma sequência de ideia aditiva, uma sequência de ideia que vai somar as ideias que você propôs anteriormente para a ideia que você propôs posteriormente. Então, por isso, são elementos conectivos aditivos. Ah, mas a própria alteração, você usa o mas também, pode usar. Nós temos várias conjunções, não só potencializado pelo Estado, mas também. Né? Então, isso você argumenta, mas de maneira para quê? Para dar uma sequência aditiva. Então, muito cuidado com esses operadores argumentativos que vão enriquecer a sua redação, tá certo, gente? E lembre-se, a coesão está na superfície do texto, a coerência na profundidade. Não dá para ser coerente sem ser coesivo. Então, como é que eu quero ser coerente? Como é que eu quero atribuir uma ideia de causa para a minha redação? Eu não usei um elemento coesivo causal, aí esculhamba. É como essa ideia que eu acabei de dizer, que o aluno, na redação do ano passado, quis mostrar uma ideia de adversidade, mas usou como conectivo de conclusão. Então, isso quebra a sua coerência, porque a coesão é o que você vê na superfície do texto. Mas a coerência não, gente. Ela é muito importante porque está na profundidade. Então, você tem que ter muito cuidado na escolha dos elementos coesivos, ou referencial, ou elemento de coesão sequencial, até naquelas coesões que a gente chama de coesão lexical também, que é importante, né, Eric? Saber ter um bom sinônimo, saber usar palavras que retomam outras, sem repetir com a mesma palavrinha, existem sinônimos, hiperônimos, hipônimos, as elipses, as eugmas, são exemplos de coesão também que o aluno pode fazer uso, Eric, para enriquecer a sua competência 4, não é isso, cara? E além disso... Oi. Com licença. Tenho até duas perguntinhas aqui para o professor Eric agora. Professor, a Pietra, ela pergunta o seguinte: como eu posso finalizar o parágrafo sem cometer o erro de prometer solução no desenvolvimento? E a Luana pergunta o seguinte: professor, quando o tema traz a palavra medidas,
tem que ter pequenas propostas ao longo do texto? Vamos lá, por partes. Primeira pergunta, como é que você termina o parágrafo? É simples, você pode só dizer assim, se você quiser terminar com uma frase parecida, você pode trazer o seguinte: desse modo, cabe analisar as causas, bem como as motivações da continuidade do problema em questão. Tipo isso, tá? É só você não dizer medidas para resolver o problema. Ou do mesmo jeito, dessa forma, cabe analisar as circunstâncias que envolvem essa situação-problema. Certo? Que aí você está prometendo algo que você vai realmente fazer, que é provar a existência do problema. A outra pergunta de número 2. Como é que eu faço, vocês têm a palavra medidas. Na verdade, isso já apareceu no Enem, né? Que não foi bem medidas, mas apareceu assim. Os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí o que eu devo fazer? Pequenas conclusões, pequenas intervenções? Não, você pode fazer do jeito que sempre fez. Primeiro, prove que isso é um problema, que ele existe e que ele deve ser combatido. E aí, na conclusão, você faz uma proposta de intervenção lá. Mas vale destacar o seguinte, pessoal. A gente faz a proposta de intervenção na conclusão, porque primeiro é interessante que você prove que o problema existe, tá? E aí você usa a conclusão para dar esse termo mais de intervenção. Mas isso não é regra, viu? O curso de corretores entende que você, independente de onde esteja a proposta de intervenção, você deve analisar, você deve... Não é erro, por exemplo, se você quiser fazer um parágrafo com a proposta de intervenção. Não tem erro nenhum nisso, certo? Agora, é claro que é mais adequado você fazer na conclusão, uma vez que você deixa o desenvolvimento para que você conclua, para que você prove que o problema existe. Então, respondendo a pergunta, de forma clara, primeira pergunta... Dessa forma, cabe analisar as circunstâncias que envolvem a situação-problema. Segunda pergunta, se mesmo que haja palavras como medidas, caminhos, você pode fazer como você está habituado. Prove que isso é uma situação-problema, que é a sua opinião, que isso é um problema, certo? E depois você propõe lá na conclusão uma proposta de intervenção para isso. Ok? Então vamos para a competência 5, não é isso? Vamos para a competência 5. Vamos lá. Vamos lá, competência de número 5. Pessoal, como é que vai envolver agora? A competência 5, ela envolve proposta de intervenção. Então, assim, quais são os principais erros? Primeiramente, tem que saber o que tem que ter nessa proposta de intervenção. O que ela é? Ela precisa ser, primeiro, existir, tá? Primeiro ponto, ela precisa existir. É simples. Segundo ponto, ela precisa ser exequível. O que é ser exequível? É ser possível. Ela precisa ser possível. A prática dela precisa ser necessariamente aplicável, tá? E o outro ponto que ela precisa ser, ela precisa estar ligada com o seu desenvolvimento, com os problemas que você apresentou. Partindo desse pressuposto, você vai indicar quais são as principais falhas. Quais são as principais falhas? Falha 1, a proposta não exequível. Por exemplo, eu tenho um problema de fome no mundo. Qual seria a proposta de intervenção ideal? Dar dinheiro para o povo para ele comprar comida. Acabou, não seria uma melhor que isso. Agora a pergunta é, isso é possível? Se não é possível, não é exequível. Se não é exequível, então você falhou na sua proposta de intervenção. Esse é um principal erro. Você propõe mundos e fundos, propõe uma coisa absurda e não pergunta se isso é possível isso acontecer, tá? Então esse é um ponto 1, importante você destacar. Outro ponto importante para se destacar, a proposta desconexa. Outra falha é uma proposta desconexa. Qual é aquela proposta? É uma proposta que você tem na cabeça, você escreve tudo na proposta, mas você não presta atenção no que você argumentou. Tá? Então, a proposta de intervenção ela só vai ser válida se estiver diretamente ligado ao seu desenvolvimento. Qual é uma estratégia que eu acho que funciona muito bem? Assim, a gente quase sempre fala do Estado. Então, se eu quase sempre falo do Estado, eu preciso especificar quais são as falhas desse Estado. E se eu vou explicar quais são as falhas desse Estado, é interessante que eu coloque lá na conclusão justamente as falhas que eu citei no desenvolvimento. Então, eu citei 2 falhas do Estado. Lá na conclusão, o poder público, por meio do ministério tal, deve resolver a falha 1 e resolver também a falha 2. É como se eu repetisse mesmo o desenvolvimento. Isso é uma estratégia para que você não haja essa desconexão entre a proposta de intervenção e o seu desenvolvimento. Tá? Então, falha 2, proposta desconexa. Falha 3, agente ou ação nulos. Quando eles são nulos, um ou outro são nulos. Como é que acontece? O que é um agente nulo?
é quando você coloca assim, ó. Nós podemos fazer, devemos fazer aquilo, devemos fazer... Não tem agente aí. Devemos realizar uma campanha de doação de alimentos. Quem é que deve? Então, esse agente é um agente nulo. Outro agente nulo, deve-se melhorar a condição da escola brasileira. Quem é que vai melhorar? Você não citou quem é que deve melhorar. Se não há citação, é um agente nulo, certo? Outra questão é você colocar uma ação nula. Uma ação nula que é recorrente é a conscientizar. A escola deve conscientizar as pessoas do problema que nós vivemos. Galera, essa aí é considerada ação nula, tá? Inclusive, eu tiraria essa palavra conscientizar da ação e do modo. Se você tiver que usar conscientização, coloque lá no efeito, tá? Não coloque aí na ação principalmente, que é considerada uma ação nula, certo? Então essa é a nossa terceira falha. E a quarta falha é você fazer uma conclusão incompleta, né? Uma proposta de intervenção incompleta. Vale lembrar que você tem 5 elementos. 5. Quais são eles? Agente, ação, modo ou meio, efeito e detalhamento. O que é o detalhamento? É a explicação ou exemplificação de um dos elementos anteriores, tá? Então, se você deixar de fazer um deles, você tem uma proposta de intervenção não detalhada, incompleta. Qual é a dica? O que eu sugiro? Você faça as perguntinhas. Quem vai fazer? O que vai fazer? Como vai fazer? Para que vai fazer? Aí depois você dá uma olhadinha se você explicou um desses elementos. Quem faz? O agente. O que faz? A ação. Como faz? O modo. Para que faz? O efeito. E aí você detalha, exemplifica ou explica um desses elementos. Como é que, por exemplo, eu quero detalhar o efeito. Você coloca assim, a fim de reverter o atual quadro de abandono social das crianças, para que assim a sociedade se torne mais justa. Esse para que assim, o que eu estou fazendo? Estou detalhando o efeito. É como se fosse o efeito do efeito. É considerado detalhamento também. Beleza? Então assim a gente fecha, retomando aqui os 4 erros da conclusão só, a pedido da proposta de intervenção, da competência 5, proposta inexequível, aquela que não é possível ser aplicada, proposta desconexa, aquela que não tem nada a ver com o seu desenvolvimento, agente ou ação nulos, e a falha, que é justamente a falha 4, que é a proposta incompleta, quando você deixa de colocar um dos 5 elementos da sua proposta de intervenção. Assim a gente fala, a gente fecha aqui os principais erros, aquele erro que você não pode cometer na redação. Eita, foi um bocado de erro, né? Aí, meu amigo Lira. Entendeu muito. Professor, tem mais uma perguntinha aqui para o senhor, professor Eric. Vamos lá. Se o professor Lira me permitir fazê-la. Na hora. Professor, ao explicar as falhas do Estado no desenvolvimento, seria inadequado citar uma proposta justamente contrária à inoperância? Pergunta da Maria Eduarda. Sim, Maria Eduarda, é o seguinte, por mais que pareça paradoxal, você não tem opção. Como assim não tem opção, professor? Poxa, se eu estou dizendo que o Estado falha e vou propor que o Estado resolva algo, me diga assim, não existe outra alternativa. Por que não, professor? Analise só. Se você colocar as falhas do Estado, o único agente capaz de atuar nessas falhas é o próprio Estado. Por quê? Veja bem, se eu tenho problemas na educação, professor, mas eu não vou falar de Estado, vou falar do Ministério da Educação. Beleza, mas o Ministério da Educação é o Estado, tá? É Estado também. Professor, mas eu posso dizer para a sociedade civil organizada cobrar do Estado para atuar. Pois é, mas se a sociedade civil cobrar do Estado, quem realmente vai atuar é o Estado. Então, por mais que pareça paradoxal, Maria Eduarda, é assim mesmo, tá? Você indica as falhas do Estado e quem vai resolver esse problema, você não tem outra opção. É o Estado mesmo. Professor, mas isso é difícil acontecer. Mas só precisa ser possível, não precisa ser fácil, tá? Então, você está propondo algo. Não precisa ser fácil, só precisa ser possível acontecer. Beleza? É possível, por exemplo, melhorar a educação no Brasil? É possível. É difícil? É difícil. Mas é possível? É. Se é possível, é exequível. Se é exequível, tá valendo. Beleza? Tranquilo? Mais alguma dúvida no chat? Sem dúvidas?
Pois muito bem, galera. Então aqui a gente se despede com os principais, aqueles erros que você nunca pode cometer na redação. Foram muitos erros aqui que a gente elencou, tá? Isso vale uma aula bem completa, né, Lira? Vamos elaborar, organizar aqui essa live aqui para a gente continuar dando esses erros. Oi, Fabrício. Professor, tem uma perguntinha aqui para o professor Lira, da Caroline. Diga. Professor, quanto maior o número de conectivos nos parágrafos, melhor para o meu texto? Não necessariamente. Nós temos que ter muito cuidado, que usar pelo menos uma conjunção interparágrafos. Pelo menos uma. Você é obrigado a usar. Então, não é a quantidade de usar conjunções que vai tornar o seu texto coesivo. É a empregabilidade correta e adequada para evitar repetição desnecessária. Então, não adianta você achar que eu vou usar 15 conjunções. Não é quantidade. Você tem que o seguinte, qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade? Eu quero atribuir uma ideia de adversidade, eu aciono no meu conhecimento da competência 1, porque a 4 está ligada diretamente a 1, quais são os conectivos? Aí eu tenho que saber interparágrafo ou intraparágrafo. Eu quero atribuir o seguinte, eu quero começar o meu terceiro parágrafo, só que eu quero mostrar um lado diferente do segundo. Aí você usa o por outro lado, porque o por outro lado é uma conjunção interparágrafo que vai garantir para o avaliador que você usou uma conexão entre parágrafos diferentes. Isso é imprescindível para a redação. Pelo menos uma você precisa usar. Então, não se preocupe em quantidade, não, gente. Você precisa, sim, ter muito cuidado na conjunção, na proposta de intervenção. Você precisa usar uma, como o Eric falou, dessa forma, dessa maneira. Né? Você precisa trabalhar as conjunções, dependendo do que você quer. Quer adicionar ideias, quer adicionar os agentes, por exemplo, você usa as conjunções, não é? Intraparágrafo, as aditivas, por exemplo. Tá? Então, não se preocupe com quantidade, não. Tá? Você precisa ligar as ideias dentro do parágrafo e ligar as ideias entre os parágrafos. Isso é fundamental, porque é só um texto. Embora sejam ideias diferentes, a tese, o argumento 1, o argumento 2 e a proposta, mas são todas voltadas para uma só ideia, tá bom, Luan? Então não vai se preocupar com quantidade, não, beleza? Show de bola, show de Tudo bola. bem? Belezinha? Beleza, tem mais pergunta aqui, mas a gente encerra, a gente faz a última aqui. Pode fazer a última. Só uma dica para o pessoal ter muito cuidado com um texto, Eric, chamado de texto monobloco. O texto monobloco, o cara, enfim, é um problema muito, muito sério, né? Que a pessoa se esquece de atribuir parágrafos. Rapaz, é um drama isso aí. A pessoa não sabe se ali é ou não um parágrafo. Então, muito cuidado com isso, gente. Estabeleça uma prática de dividir bem os seus parágrafos, pelo amor de Deus, porque o texto monobloco é um absurdo, né, Eric? Deixa eu só comentar antes da pergunta, Fabrício, uma coisinha também para complementar a fala do Lira. Lira, tem casos que são casos assim que são até engraçados. Sabe qual outra coisa que você não deve fazer também? Algumas pessoas costumam marcar um pontinho para determinar, meu segundo parágrafo vai ter tantas linhas, aí eu coloco um pontinho. O terceiro parágrafo, tantas linhas, coloco um pontinho. Gente, esse pontinho aí pode determinar você zerar a redação. Por que, Lira? Porque o corretor vai entender que você fugiu do formato dissertativo argumentativo e que você fez uma redação por tópicos. Então, gente, fuja dessa questãozinha, vou colocar meu dedinho lá e colocar um ponto para marcar o espaço do parágrafo. Não faça isso, não existe esse rigor todo. Só você tomar um cuidado mínimo de deixar um espaço parecido em cada parágrafo, mas não coloque o pontinho, porque aí você pode indicar para o corretor que você fez uma redação em tópicos. E se fizer redação em tópico, você zera uma redação. Imagina aí. Aí escolhemos. Jamais. Aí, Fabrício. Professor Eric, Oi. como falar do Estado com a obrigação dele fazer seus afazeres sem afetar os direitos humanos?
vamos lá, assim, é até bem simples isso, né? Os direitos humanos é justamente o ataque do Estado para com o seu direito, a dignidade da pessoa humana, né? Que é o princípio base da Constituição Federal Brasileira. Então é muito simples. O que o Estado precisa fazer? O Estado precisa garantir à população o acesso aos direitos, tá? Então é só você especificar qual é o direito determinado do seu tema. Então qual é a ação do Estado que vai permitir a facilitação do acesso ao direito trabalhado dentro do seu texto, tá? Como é que você sabe que sempre vai ter uma questão de direitos? É simples. O Enem pede para que a gente se posicione diante de uma situação problema. Se é uma situação problema, é social. Se é social, alguma parte da sociedade, algum grupo social, tem algum direito violado. Então, se esse direito violado acontece, eu provo que ele acontece, eu vou propor simplesmente que o Estado garanta, dentro de uma atuação, dentro das suas ações, garanta o acesso a esse direito trabalhado no tema, certo? É até simples aí. Tranquilo? Essa questão do direitos humanos é muito interessante, porque a proposta de intervenção, né, que atentar contra quaisquer desses pontos aí que escolhemos, né, Neto? Você não pode negar esses direitos humanos a qualquer pessoa, impedir o acesso livre à vida cultural de qualquer ser humano, produção, circulação, consumo de bens culturais, restringir conteúdo com base em critérios que ferem a dignidade humana. Então, são praticamente 3 tópicos que eu estou aqui analisando que podem ter problema. Agora, somente deverá ser avaliado com desrespeito aos direitos humanos a opinião expressa pelo participante. Se for uma constatação de opinião ou comportamento expresso por outrem, desde que esta intenção esteja explícita e clara no texto, isso não deve ser entendida como desrespeito a uma dignidade humana. Beleza, gente? Eu estava anotei bem isso aqui que tu me mandou. É show de bola. Esse ponto aí é um ponto que vai determinar o seguinte: se você colocar a citação de alguém que agride os direitos humanos, você necessariamente não agrediu. Você pode usar até para contrariar a opinião dele, tá? Aí também vale só para esclarecer um pouquinho dessa questão dos direitos humanos na conclusão, assim, entendeu-se que se você quiser ir de encontro aos direitos humanos, você pode. Você não vai ter sua redação zerada. Agora, a proposta de intervenção vai ser zerada sim, tá? Você pode tirar 0 na competência 5 se sua proposta afetar os direitos humanos, certo? A competência 5 será zerada. Agora, seja inteligente. Eu não quero saber sua opinião ideológica. O importante é, se você for de encontro aos direitos humanos, vai ser muito difícil defender isso. Muito difícil. Então, independente da sua opinião pessoal, individual, ideológica, faça uma redação que apresente um problema, que apresente a necessidade de resolver esse problema e prove que esse problema existe. Proponha uma proposta de intervenção. Beleza? Então, esse é o fechamento aí, acho que você deve fazer na sua proposta. Professor, vamos aproveitar para convidar o pessoal aí para o curso de redação, né? A partir da próxima semana. Sim. Terça-feira, gente, a partir de terça-feira que vem, dia 7, não é isso? A gente vai iniciar um curso de redação aí, exato, aí, gostei. O curso de redação, beleza? Durante essa quarentena aí, serão tópicos bem interessantes. Vocês vão ver na prática o que é produzir um texto, beleza? Sem falhas, sem erros. Eu e o Érico vamos fazer essa dobradinha aí para que você possa observar como se chegar a uma redação sem erros, que é o nosso objetivo, tá certo? Mas eu tenho que trabalhar 1000. Não, gente, não. Redação sem erros é uma redação que a gente pode muito bem estabelecer uma pontuação muito boa para o aluno. Por isso, inscreva aí, material online incluso, a partir do dia 7, das 3 da tarde até as 5h20, tá bom? Vamos trabalhar até o final dessa quarentena aí, tópicos muito importantes. A competência 1 e na 4, e o Eric na 2, na 3 e na 5. Lembrando, né, professor, para a galera convidar os amigos, né? Os amigos que, quando retornarem às aulas, né, estarão sem esse suporte na escola, que eles podem aproveitar esse momento conosco, né? Na hora, automaticamente, sejam convidados. Eu vou dar um spoiler aqui das minhas aulas, viu? Estou fazendo 4 módulos, pessoal, 4 módulos aqui do nosso curso.
Primeiro, a gente vai trabalhar aqui o projeto de texto, tá? A gente vai trabalhar um projeto, como é que você organiza, como é que você planeja seu texto. Ponto 2, nós vamos trabalhar, vocês vão ter acesso aí a um simulado, a gente vai trabalhar um comentário de tema por eixo temático, tá? Ponto 3, organização de parágrafo. E ponto 4, análise de texto. Lira, serão, assim, 4 módulos que vão deixar um texto completo. É um preço desse, rapaz, vale muito a pena. Faça você, convide o seu amigo, material exclusivo para esse curso, viu? Estou acabando agora esse material exclusivo para esse curso online, certo? Aguardo vocês. E os seus amigos também. Lembrando que vocês dois estão no quarentena também, né? Convida a galera aí das outras escolas, que o Quarentena Enem vai rolar ao longo do mês de abril todo. E eu vou lhe dizer, viu? Por esse preço, Fabrício, uma oportunidade de estar em contato aí. E modéstia à parte, que minha equipe é uma grande equipe mesmo. Eu tenho um orgulho imenso de estar dentro dessa equipe. Uma equipe extraordinária, com o pessoal, os melhores de Teresina, a galera do Rio de Janeiro, o pessoal de Fortaleza. Então, assim, nós temos um grande grupo nacional aqui para trazer para vocês o melhor curso de quarentena que você vai encontrar aí, gente. É ótimo, até para passar o tempo é bom, viu? Eu vou lhe dizer. Eu já fiz o Enem, já estou no curso que eu quero. Faça, porque vai ser bom até para enriquecer aí os seus estudos. Pode ter certeza. Não é isso, Lira? Show de bola, cara. Show de bola. Estaremos juntos aí. Espetacular. Beleza. Lembrando que Fabrício, lembrando também, equipe completa, né? Equipe completa, né? Geografia, Fernandes, PC, Hansen, História, Pitágoras, o Alisson, Miquiles, Filosofia e Sociologia, Rubia e Alexandro, Matemática, Diego, Fabiano e Paulo, Erison, Física com Luiz Carlos, Eduardo e Silveira, equipe de Língua Portuguesa fortíssima, Lira, Eric, Flávio, Juscelino, equipe fortíssima, então vocês não podem perder a equipe de Biologia com Lyndon Johnson, Geraldo e Professor Fábio, enfim, Química com Abel, Jonatas e Jefferson, já viu que não pode perder, corre lá, avisa teu amigo, olha, não vai ficar parado em abril não, hein? O objetivo tem um Quarentena Enem para te oferecer.